Vou falar com a Sheila que está aqui desse lado. Esse é um assunto muito legal, gente. Tem medo de dirigir? Tem alguém na família que tem medo de dirigir? A Sheila é psicóloga. Mais uma vez, beijo, Sheila. Obrigado pela presença, meu amor. Eu que agradeço. Sheila Rodrigues de Medeiros é psicóloga. Por que algumas pessoas têm medo de dirigir? Por que é tão assustador? É aquele monte de coisa que a gente tem que fazer, que depois de um tempo fica automático? Ou é mais do que isso? Por quê? O que desperta, o que detona esse medo de dirigir? Sheila? Bom, tem vários fatores, né, que contribuem para o medo de dirigir. Mas um deles é essa questão do ser muitas coisas para serem feitas ao mesmo tempo. A pessoa, quando ela sai de uma autoescola, ela ainda não sai dominando toda a parte técnica. E aí, quando entra de encontro, né, com alguns fatores psicológicos, aí começa a prejudicar o desenvolvimento do ato de dirigir. Quem normalmente tem mais problemas? Você já falou para mim que são 80% ou 85%? 80% mulheres. 80% mulheres. Isso. E elas procuram ajuda normalmente ou elas procuram alternativa? Começa a usar Uber, táxi, transporte público e acaba desistindo? Normalmente elas procuram antes uma série de alternativas, porque elas até preferem dizer que não dirige porque não gosta. Prefere dizer que não gosta do que tem medo. Isso, exatamente. É difícil assumir isso, né? É muito difícil. Porque como também requer uma habilidade, eles acham assim, porque eu não gosto disso. Né? Mas tem muito mais a ver com uma exigência muito grande, né? Tem uma característica, inclusive, de perfeccionismo. Você acha que quando a pessoa ela enfrenta esse medo e ela faz algum tratamento, alguma coisa, ela supera isso? Isso ajuda ela em outras coisas da vida também? Sim, tem uma série de ganhos secundários. Então, quando ela enfrenta o medo de dirigir, isso facilita ela a enfrentar uma série de outros medos, né? Porque isso tem muito a ver também com o medo da exposição. Ah, é? É. Interfere também no medo da exposição. Porque você tá exposto, digamos assim. E você não tem como passar desapercebido no trânsito, né? Você toma uma buzinada aqui, recebe um xingo ali, então também está muito relacionado à exposição. O que a pessoa tem que fazer? Como é que ela identifica que ela tem, que ela não gosta ou que na verdade ela tem um medo? Como é que a pessoa olha para ela e fala, minha amiga que está agora assistindo a gente que não dirige, tá? Tirou a carteira. Ela tirou a habilitação quando ela tinha 18 anos, mas ela não dirigiu. Não precisou em algum momento, e aí agora ela olha para aquilo e fala, não quero. Como é que ela percebe que ela está com medo daquilo ou simplesmente ela não quer? Como é que a gente diferencia isso? Eu costumo falar de algumas questões relacionadas a isso, né? Porque assim, se a pessoa tem a habilitação ou tem condições financeiras de tirar a habilitação, assim como de obter o carro, e ela não dirige, então ela está lá com a habilitação e o carro na garagem e ela não dirige, isso já é um fator. Não é o fator determinante, mas já é um fator. Claro. Senão ela não teria nem comprado o carro ou não teria tirado a carteira. Isso. Tá certo. E um dos fatores também é assim, se ela pega o ônibus muitas vezes sem gostar, por que não pode dirigir sem gostar? Né? Que eu falo que a gente tem que gostar do que o carro proporciona na nossa vida. Então é a independência, é a facilidade, é a liberdade, é a rapidez. Né? Então esses são alguns fatores que a gente sempre está olhando para poder identificar aonde é medo e aonde só é o não gostar. Tá. Porque eu não gostaria, eu posso fazer por opção, entendeu? Às vezes até para você usar no fim de semana. Às vezes durante a semana você não vai usar para não deixar o trânsito mais complicado, você resolve meio de transporte coletivo, mas quer um carro para ir ao supermercado, quer fazer compra, quer facilitar a tua vida de alguma maneira, não é? Sim. Se você pode ter o carro. Menino, o que as pessoas têm que fazer quando ela percebe, então, não, estou com medo de dirigir? Como é que quebra essa barreira? Tá. O medo de dirigir, ele está relacionado a dois fatores, que é o emocional e o técnico. Então, por ser uma habilidade que ela precisa ser desenvolvida, então é muito importante que faça as aulas de volante. Tá. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é esse. Sim. Você tem que quebrar essa questão técnica. Sim. Ou seja, você tem que saber fazer. Eu não diria que é o primeiro passo, porque as duas coisas funcionam em conjunto. Então vai, me explica. Né? Porque por conta da ansiedade, ela acaba também nem conseguindo fazer as aulas de volante. Então ela tem que fazer as duas coisas em conjunto. Trabalhar a parte emocional e trabalhar a parte técnica. Então a técnica através das aulas de volante com alguém especializado, alguém que tenha um que a mais, uma habilidade a mais de lidar com essas pessoas que têm medo de dirigir e a parte emocional. Ela foi muito educada agora em dizer o seguinte, às vezes seu marido não está afim de te ensinar, ele não tem paciência com você. Isso é muito comum, né? Seu filho, seu marido, né? Seu neto, aquela coisa toda. Ele não quer ensinar. Ele não é um bom professor. Ele acaba deixando você com mais medo, não é isso? Sim, porque muitas vezes... você foi muito gentil, então eu já falo, eu posso falar. É que muitas vezes o marido, o pai, o irmão, a mãe
quer que a pessoa dirija exatamente como ela dirige ou ele dirige. E quem está começando não consegue fazer desta forma. O medo de sofrer acidente é um dos gatilhos do medo geral de dirigir ou não? Essa pergunta é muito interessante porque a grande maioria das pessoas acham que o principal motivo de ter medo de dirigir tem a ver com acidente. E só no máximo 30% da população é por conta de acidente, que desenvolve medo de dirigir é por conta de acidente. E normalmente não são acidentes graves, são acidentes leves. Então não é esse, não é o principal motivo não, mas este também é um dos. Inclusive a pessoa pode desenvolver um estresse pós-traumático por conta do acidente. O pai de um amigo meu, ele diz que ele não tem controle, ele acha que ele não tem controle sobre o carro. Ele tem medo porque ele acha que ele não consegue, ele não é capaz de controlar todo aquele monte de coisa. Sim. Essa é uma sensação normal de quem tem medo de dirigir? Sim, mesmo porque para a gente dirigir, a gente desenvolve uma série de habilidades, né? A gente tem que tomar uma série de decisões em curto espaço de tempo. E quando existe o medo, a ansiedade vai lá para as alturas e por conta disso bloqueia alguns raciocínios, algumas ações. Então, de fato, quando a pessoa tem medo de dirigir, ela acaba desenvolvendo uma dificuldade maior de desenvolver a parte técnica. Perfeito. O medo acaba deixando tudo mais complicado. Sim. Tudo fica mais difícil. Sim. Quando a pessoa soltar a embreagem, quando não soltar a embreagem, aí deixa o carro morrer. O medo de subida. Tem alguns medos que são muito comuns de quem está começando a dirigir, né? Subida é a coisa mais assustadora do mundo. Esse bate o recorde, não é? A subida. Porque é realmente muito difícil. Mas aí você bate muito na questão da habilidade. Que é aquele controle que você tem que ter. É a habilidade e a ansiedade antecipatória. Porque muitas vezes a pessoa nunca passou por isso, ou compra até um carro automático, mas tem a sensação que o carro vai voltar na subida. Tá. Né? Porque ela fica antecipando as tragédias. Perfeito. E aí isso atrapalha justamente ela conseguir fazer direito. Sim, aí o carro vai morrer, bastante. vai voltar, e aquela coisa toda. Quando a pessoa precisa buscar ajuda? Quando ela percebe que este medo está incomodando a vida dela, está atrapalhando a vida dela. Tá bom. Quando ela começa a sentir um desconforto por conta disso. Tá. Se ela estiver bem com essa história, não tem carro, não faz falta o carro na vida dela, ela acha que está tudo bem? Sim, teoricamente sim, mas a gente sabe que a pessoa quando ela tem medo, ela arranja uma série de desculpas para não ir atrás. Tá. Então, assim, eu me viro bem de Uber, eu trabalho perto de casa. Vou a pé. Prefiro pedalar. Mas aí começa a perder festas, perder uma série de eventos por conta desse medo. A falta do carro. Tem pergunta de telespectador. Deixa eu ver o que a galera mandou pra gente aqui. Pergunta de telespectador na tela, a galera participando. Ó o Felipe. Obrigado, Felipe. Um abraço pra você. Minha mãe tem medo por conta dos possíveis erros das outras pessoas no volante. É possível tratar isso? É muito legal. Fala pra gente. Sim, é possível. Boa, Felipe. Claro, a gente não vai tratar o erro dos outros. Mas a gente vai antecipar. Mas vai desenvolver a habilidade dela de perceber os acontecimentos, que é isso que acontece com a gente no trânsito, né? A gente direção percebe defensiva, quando... né? Isso, a direção defensiva. A gente percebe quando a gente vai tomar uma fechada. É que a pessoa que tem medo de dirigir, ela acha que o tempo todo alguém vai para cima dela, como se ela fosse invisível no trânsito. Tá. Como é que é feito esse trabalho? Como é que você faz esse trabalho com as pessoas que têm medo de dirigir? Tá, a gente trabalha com as aulas de volante, né? Então a gente tem profissionais capacitados para trabalhar com pessoas que têm medo de dirigir. Primeiro com a parte técnica. Isso. Tá. Paralela à parte técnica, a gente trabalha com terapia de grupo, onde a gente vai estar trabalhando toda essa questão da ansiedade antecipatória, o medo de errar, o medo de prejudicar o outro. O perfeccionismo. Então, dentro da terapia de grupo ou da individual, que a gente também tem a individual para quem não quer participar de grupo, a gente vai estar trabalhando todas essas questões emocionais. Quanto tempo, em geral, leva? Tem uma média disso? Porque, claro que cada caso vai ser um caso. Tem gente que vai ter um medo mais... A pessoa vai ter uma situação mais complicada. Às vezes até porque não aprendeu a dirigir bem. E aí ela tem uma dificuldade técnica maior. Mas, enfim, em média, para uma pessoa que tem a noção da técnica ali, mas não consegue. Tá. Realmente, cada caso é um caso, né? Mas a média, ela vai girar em torno de 6 meses a 9 meses. 6 a 9 meses. Tem gente que mais e tem gente que menos. Tá. Né? E o maior problema disso é que quando a pessoa ela procura uma ajuda, ela sempre tem um resultado para ontem. É que nem procurar um idioma, a gente já quer sair falando o idioma, né? O medo de dirigir também não é diferente disso. Né? E às vezes a pessoa se assusta por conta desse tempo também e acaba não procurando ajuda por causa disso. E a vida vai passando. Se não começar, não vai chegar no final dos 6 meses ou dos 9 meses. Tem mais pergunta de telespectador pra gente. Deixa eu ver, vai lá. Galera, Ó, Eduardo. Obrigado, Eduardo.
É o Edu Dudu Fisio. Vamos lá. Eu tenho verdadeiro pavor de dirigir. Tenho carta há mais de 10 anos. Passam pensamentos catastróficos pela minha cabeça toda vez que tento pegar no volante. Quando tenho que ultrapassar um ônibus daqueles biarticulados, eu tenho sintomas físicos de pavor. Cara, Eduardo, obrigado pelo seu depoimento. O seu depoimento olha, você não tem ideia de como você faz parte de um grupo gigantesco. Você não está sozinho, não é verdade? E é interessante que ele consegue relatar muito bem, né, o que é que ele sente. Me fala. O caso dele, por exemplo, é muito comum isso, né? Essa sensação que ele tem. Coloca, enche a tela de novo com a pergunta dele, para eu falar sobre os pontos ali do que ele tá dizendo pra gente. Pronto, ó. Tem pensamentos catastróficos. Esse exemplo dele é muito legal, vai ultrapassar um ônibus. Então você vê um veículo muito maior do que aquele em que você está e parece que aquele ônibus vai passar por cima de você. Você vai ser esmagado. O caso dele é um caso típico de medo mesmo, né? Não tem o que falar. Sim. Então, aí neste caso, né, uma das coisas que a gente aconselha é não ficar olhando para aquele veículo. Tá, presta atenção aí, Dudu. A pessoa tem a tendência de olhar para o veículo e quanto mais essa pessoa olha para o veículo, mais vai dando aquela sensação que o veículo está vindo em cima da pessoa. Tá bom. Né? Então é não olhar, procurar. Você olha um pouquinho, você sabe o movimento que ele está fazendo, mas você não fica assim, ó. Sim, você está olhando para frente, você está olhando para onde você está indo. Tá. Né? Fazer a respiração, né? Aquela respiração mais profunda também é uma respiração que ajuda a baixar essa ansiedade e ficar muito mais atento no aqui e agora do que está acontecendo do que nos pensamentos que estão vindo na cabeça. O rádio, para quem tem medo de dirigir ou para quem está começando, atrapalha ou ajuda? Não, ele ajuda. Desde que seja baixo, uma musiquinha mais tranquila, ele ajuda. Ah, é verdade, ele ajuda, Até a pessoa às vezes cantar junto, porque aí neste momento ela não começa. Mas aí nós estamos falando de pessoas que têm já o controle da máquina. Claro, sim. Quem sabe dirigir, mas tem o medo. É medo só. Porque aí nesse momento ela está se distraindo um pouquinho com outras coisas e não fica só em cima dos pensamentos antecipatórios. Olá, Dudu, de repente você vai pegar uma avenida que tem um monte daqueles ônibus biarticulados lá, coloca um somzinho legal aí para você curtir, não ficar prestando tanta atenção nos ônibus. Atenção você vai prestar só para evitar um acidente, obviamente, né? Com não é isso. certeza. Não é para não olhar, não, é para não ficar assustado com ele. Tem mais uma pergunta do telespectador, vamos lá. As perguntas estão ótimas, obrigado, gente. Ó, o Cello, as autoescolas ajudam a perder o medo? A autoescola tradicional? Olha, os CFCs, né? Centro de Formação de Condutores. A autoescola, normalmente, ela não põe a pessoa em todas as situações que ela precisa para o nosso dia a dia mesmo de dirigir, né? E muitas vezes o profissional que está lá, ele não está preparado para trabalhar com as pessoas que têm medo, porque é um público diferenciado. Ele está focado ali na questão técnica mesmo. Isso, só que às vezes exatamente. você não consegue nem passar a questão técnica para quem já tem o medo, certo? Sim. Por conta de, naquele momento, às vezes ela não está nem prestando atenção no que o instrutor está explicando para ela. Né? Porque a cabeça da pessoa já está numa série de catástrofes. É por isso que hoje há algumas empresas especializadas nisso. A gente estava até falando sobre isso antes do programa começar. Tem algumas empresas hoje que são especializadas nessa questão de orientar justamente quem tem medo de dirigir. Você melhora na parte técnica, quando você já tem a habilitação, e você tem esse apoio psicológico, essa combinação das coisas. Aprender a dirigir ou quebrar esse medo em uma cidade como São Paulo é mais difícil do que numa cidade mais tranquila, por exemplo, num bairro mais tranquilo? Sim, é mais difícil pela quantidade de intercorrências que tem, né, no decorrer do ato de dirigir. Tá. Então isso torna um pouco mais difícil. Né? À toa que tem bastante gente que vem para nós, que dirige no interior, mas não dirige em São Paulo. A pessoa chegou aqui, ela usava o carro normalmente, quando ela mudou para São Paulo? Não pega, por conta do trânsito. O trânsito de São Paulo é assustador. Então é o seguinte, se você tem esse medo, não se sinta sozinho. Não é fácil dirigir nessa cidade mesmo. Claro que não é fácil, isso aqui é uma loucura. Sem contar um monte de buraco. Ontem trinquei uma outra roda no meu carro aqui. É um absurdo a buraqueira dessa cidade. Sem contar isso. Mas, a gente tem que tirar esse medo. Isso é uma independência para você. Tem mais comentário, mais pergunta do telespectador? Deixa eu ver. Cadê? Ó, Simone, obrigado, Simone. Simone Alves, vamos lá. Fico com vergonha da exposição. Meu problema é estacionar. Muita gente, menina. Fico com vergonha se vão olhar e aí eu desisto. Vai lá. O momento da baliza.
Que medo que dá a baliza para quem está começando, né? Esse momento ele é terrível, porque normalmente você faz a baliza num lugar que tem outras pessoas, às vezes acontece da pessoa estar olhando ou não. Tá. E a pessoa, por conta desse medo, ela quer acertar de primeira. E às vezes nem a gente que já dirige há anos acerta de primeira. Mas por conta de uma exigência maior, essas pessoas elas querem entrar de primeira na vaga. Então por conta disso acaba desistindo. Tá, que dica a gente dá para ela? Que dica eu dou para Simone? É enfrentar, é entrar, pelo menos fazer umas 3 tentativas, não conseguiu, parte para uma outra vaga, mas não desiste de estacionar na rua. Tá. Mas pelo menos ali fazer umas 3 tentativas. Por que eu falo 3? Quando a ansiedade ela sobe demais, a pessoa começa a ficar nervosa porque entrou, não conseguiu sair, entrou, não conseguiu sair, a tendência é essa ansiedade não baixar. Então se ela vai procurar uma outra vaga, se ela vai dar uma voltinha, é um tempo que tem para a ansiedade dar uma baixada. Quando você faz esse trabalho com as pessoas, por exemplo, esse trabalho que você faz, né, que mistura essa parte técnica com a parte psicológica, o profissional dá um rolê e vai para várias situações. Por exemplo, você vai com a pessoa estacionar, você pega uma marginal do Tietê assustadora, vocês fazem tudo isso para a pessoa enfrentar estas situações? Uma subida super íngreme, ministro Rocha Azevedo aqui nos Jardins, assustadora ministro Rocha Azevedo, a Alameda Campinas, que é o caminho aqui para... Sim, mas é de forma gradativa. Tá. A gente não pode colocar a pessoa logo de cara numa situação como essa, porque ao invés de tirar o medo, a gente aumenta. Então, de uma forma gradativa, nós vamos preparando essa pessoa para pegar uma marginal, uma paulista, uma radial leste, dependendo da região onde a pessoa mora ou da unidade que ela está fazendo. Tá bom. Quem quiser te achar, como é que acha? Como é que te encontra? Nosso site é o www.assertivitar.com.br. Assertivitar? É ou no telefone, pode falar o telefone? Pode, claro. 2296-7877. 2296-7877, São Paulo, 11. São Paulo. Tá bom. Sheila, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Você viu pela participação das pessoas que a galera se interessou bastante. Muita gente com medo de dirigir. Bastante. Só falar um negócio legal antes da gente terminar. Tem muitas mulheres, eu tenho visto, a gente vai falar sobre isso nos próximos dias. Tem muitas mulheres que às vezes não dirigem, mas por conta... estão cansadas do transporte coletivo, do assédio no transporte coletivo, que estão... além de aprender a dirigir, estão começando a usar as motos. Então você vê muitas mulheres motociclistas hoje. E é justamente elas estão ganhando essa independência a partir daí. Vocês têm muita gente procurando também com esse sentido aí, a galera? Com moto a gente não trabalha. Mas a mulherada tá, você percebe isso, né? Sim. Que esse crescimento está acontecendo, não é? Sim, está acontecendo, cada vez mais. Né? Eu vejo isso, é uma independência muito legal. Não só pelo custo, quando você compara com o carro, é mais barato, aquela coisa toda, mas e ela se livra do transporte coletivo. Enfim, tem que ir em busca da sua independência da melhor maneira para você. Obrigado, Sheila. Eu que agradeço. Valeu.